Esse é mais um vídeo da nossa série Coisas que Ninguém Te Conta sobre a Índia. Existem cristãos aqui na Índia? Muitas perguntas chegam assim todos os dias sobre como os cristãos chegaram aqui, sobre qual a importância que eles tiveram, né? Qual é a história por trás disso, sobre as perseguições, né? Sobre os conflitos religiosos que existiram e que existem ainda até hoje. Então hoje o vídeo vai englobar tudo isso, desde a história, a cultura, sobre a arquitetura, sobre o quanto isso influenciou aqui os indianos. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Bom, como vocês viram, o tema hoje foi muito pedido aqui para falar sobre cristianismo na Índia. Primeiramente, eu já vou pedir para você verificar sua inscrição no canal. Se você é inscrito, a gente já tá aí 57 mil inscritos. Vou pedir também para você deixar o seu like no vídeo. O vídeo de hoje tá muito bom, tá muito completo. E o like, ele é muito importante para o engajamento do vídeo, para o vídeo ser mostrado na plataforma. Eu já vou começar dando uma pequena introdução. O cristianismo é aí a terceira religião mais seguida aqui na Índia. Ela fica atrás, obviamente, do hinduísmo, que é seguido aí por cerca de 80% dos indianos. Depois do islamismo, que é seguido aí por cerca de 14 a 15% dos indianos. Em terceiro vem o cristianismo, com mais ou menos 2,3%. Pode parecer muito pouco, mas isso equivale a mais ou menos 30 e poucos milhões de indianos que seguem o cristianismo. Embora possa parecer uma quantidade muito pequena comparada à população aqui na Índia, eles estão bem presentes em 3 estados aqui na Índia, que seria Nagaland, Mizoram, que eles equivalem a 90% da população desses estados. 90% desses 2 estados são de cristãos. E depois vem um terceiro estado, que é o Meghalaya, cerca de 80 e poucos por cento da população também é cristã. Em Manipur, existem cerca de 41% de cristãos por lá. Em Arunachal Pradesh, são 35%. E é claro, como muitos de vocês devem saber, existem também populações significativas de cristãos em Goa. Eles equivalem aí a cerca de 25% da população. Também em Kerala, cerca de 18%. E Tamil Nadu, 6% da população de cristãos. Em outros estados, a população de cristãos ela é muito pequena, ela é muito mais baixa, né? Aqui na Índia são cerca de 28, 29 estados, eu preciso confirmar esse número. E aí, nesses estados que eu citei para vocês, são os principais quando a gente fala de cristianismo. Como o cristianismo foi implementado aqui na Índia. A teoria mais aceita é de que o cristianismo foi introduzido inicialmente a partir do apóstolo Tomé, que se diz ter alcançado a costa do Malabar, ali no estado de Kerala, ali mais ou menos em 52 depois de Cristo. O estado de Kerala é o lar da comunidade cristã dos seguidores de São Tomé. Uma outra teoria aceita é que, simultaneamente a São Tomé, acredita-se que o apóstolo Bartolomeu introduziu o cristianismo ao longo da costa de Konkan, que é uma costa ali que pega mais ou menos os estados de Maharashtra, de Goa e de Karnataka. Esses lugares que eu citei para vocês, ali o estado de Kerala no sul, de Tamil Nadu no sul, e aí também Maharashtra e Goa, é mais ou menos ali que toda essa parte de cristianismo, ela se envolve ali na história. Em 345 depois de Cristo, durante a grande perseguição na Pérsia, Tomás e Cana conduziram cerca de 400 refugiados ali pela costa de Malabar, né, onde já existia uma grande comunidade de seguidores fiéis de São Tomé. A partir do século XV, com a colonização europeia, né, a colonização dos ingleses, dos portugueses, que trouxeram outras formas de cristianismo. O cristianismo romano, que foi trazido pelos portugueses, pelos italianos e pelos jesuítas irlandeses. Eles trouxeram e construíram muitas escolas, hospitais, centros de atenção primária e aos indianos, né? E eles acabaram difundindo um pouco esse catolicismo romano, que até hoje está bem presente por aqui. Já o catolicismo protestante foram espalhados pelos missionários norte-americanos e pelos britânicos aqui na Índia.
Mas é claro, a maioria com certeza deve conhecer em relação ao catolicismo que os portugueses trouxeram ali para Goa, para Kerala, né? E isso começa em 1498, quando Vasco da Gama chegou a Calicut, no estado de Kerala. Vasco da Gama chegou ali nessa parte de Kerala e ele foi em busca de criar alianças anti-islâmicas, em parceria com os cristãos que já habitavam a região, como eu comentei com vocês, ali aqueles cristãos principalmente seguidores de São Tomé. E é lógico, os portugueses, a coroa portuguesa estava também muito bem intencionada ali, né, em pegar as especiarias daqui dos indianos. Quando eles chegaram, eles foram muito bem recebidos, foram recebidos com presentes, né, e os cristãos que já habitavam ali o estado de Kerala, eles ficaram muito impressionados com a fé dos portugueses. Uma segunda expedição aconteceu por volta de 1500, sim, ali bate um pouco ali com a descoberta do Brasil, né? Essa segunda expedição ela trouxe cerca de 13 navios com 18 padres e ela foi comandada por ninguém menos que Pedro Álvares Cabral. Ele, por sua vez, ancorou em Cochin, também na cidade de Kerala. A coroa portuguesa obteve a permissão de construir 2 igrejas por ali, feitas de pedras e argamassa, o que era uma coisa completamente inédita ali naquela época e que os locais ainda tinham muito preconceito, porque esse tipo de material para construir era usado apenas em templos hindus e em palácios reais. Uma outra chegada importante foi no estado de Tamil Nadu, também no sul da Índia. Como eu falei para vocês, essa parte ali do sul da Índia foi basicamente o mais importante ali para a chegada dos cristãos aqui na Índia, para introduzir o cristianismo. Essas áreas costeiras ali em volta de Tamil Nadu, elas eram muito conhecidas pela pesca de pérolas e eles estavam sendo muito ameaçados por frotas islâmicas. A casta indiana responsável por essa pesca de pérolas eram os Parvars. Por causa dessa ameaça ali da frota islâmica, dos muçulmanos, ali mais ou menos em 1527, 1530, essa casta pediu ajuda, pediu proteção aos portugueses que haviam chegado há poucas décadas ali na época. Mas foi colocada uma condição pelos portugueses. Eles ajudariam se os líderes ali, os líderes locais da região de Tamil Nadu, que eram hindus na época, se convertessem ao cristianismo. Isso mais ou menos em 1527, eles aceitaram o acordo, eles aceitaram se converter ao cristianismo pela proteção dos portugueses e cerca de 20 mil indianos desta casta dos Paravars, eles foram convertidos ao cristianismo. Em 1537, cerca de 10 anos depois, toda a comunidade da casta dos Paravars já eram declaradamente cristãos. E até hoje, essa casta dos Paravars, ela tem essas raízes cristãs. Esse trabalho missionário aí de converter os indianos ao cristianismo, ela foi difundida com muito sucesso ali pelo sul da Índia e toda a costa oriental e ocidental. Algumas outras poucas missões cristãs também foram feitas ali do norte para o interior também, mas foram bem menos comparados aí com esses estados que eu citei, como por exemplo em Agra também foi feito algumas missões, em Lahore também, uma cidade no Paquistão e também no Tibete. A gente entra num tema que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, já devem conhecer algumas outras não conhecem, que é a Inquisição de Goa. Bárbara, o que foi a Inquisição de Goa? Foi a perseguição dos cristãos contra os hindus. Em 1546, o missionário jesuíta Francisco Xavier fundou a Inquisição de Goa. Os hindus, logicamente, foram o principal alvo ali de mais de 250 anos de perseguição pela sua fé e os principais afetados foram os Shudras e os agricultores. A intenção da Inquisição de Goa era impor a ortodoxia católica aqui na Índia até ser abolido. Muitos hindus e também muçulmanos e também judeus foram perseguidos na Inquisição de Goa. A Inquisição punia aqueles que se convertiam ao cristianismo, mas que eram suspeitos de professar a sua fé e de continuar seguindo a sua religião anterior em segredo. Muitos indianos que se diziam cristãos, mas eram acusados de praticar ainda o hinduísmo, a sua religião anterior, eles foram presos, açoitados publicamente e alguns foram até mortos. Os inquisidores também queimaram todos os livros escritos em sânscrito, inglês e holandês, porque eles acreditavam que muitos desses livros continham informações divergentes.
Existiam ordens da coroa portuguesa para destruir templos hindus ali naquela época. Existiam também ordens de apreender bens de hindus e transferir esses bens para missionários católicos. Os hindus também eram proibidos ali em Goa de construir novos templos, de fabricar objetos ou qualquer imagem que relacionasse ao hinduísmo. Não podiam ocupar cargos públicos, não podiam ser testemunhas de julgamentos em corte, e os filhos órfãos de pais hindus, mesmo com as suas mães ainda vivas, eram entregues aos jesuítas. Também criminalizava ritos e festivais hindus e muçulmanos. E também era uma forma de enriquecer o bolso dos inquisidores. Durante o início da Inquisição de Goa, entre 1560 até aquela pausa que teve em 1774, eles acreditam que cerca de 16 mil indianos foram acusados. Infelizmente, quase todos os registros da Inquisição de Goa foram queimados e destruídos pelos inquisidores assim que a Inquisição de Goa foi realmente abolida em 1812. Então é impossível prever quantas pessoas foram acusadas exatamente, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram punidas. Embora a Inquisição tenha sido considerada abolida em 1812, o governo português cristão ainda perseguiu os indianos ali por algumas décadas. Com o declínio ali da colônia portuguesa, outras colônias tomaram conta mais aqui da Índia, como por exemplo os holandeses e, como vocês já devem imaginar, os britânicos. Agora a gente fala um pouquinho de cristianismo e política. Os missionários cristãos protestantes fizeram muitas campanhas pelas reformas sociais aqui na Índia. Eles faziam campanhas pela reforma no sistema educacional aqui da Índia e também foram responsáveis por introduzir o sistema educacional ocidental em certas regiões aqui lá pelo século XVIII. Nos estágios iniciais ali do movimento nacionalista aqui na Índia, ali pelo fim da colônia britânica, os cristãos missionários foram parte importante e estiveram fortemente envolvidos ali no Congresso Nacional Indiano. E é claro, não tem como deixar de citar ali nessa parte da Índia independente a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, uma santa que cuidava dos enfermos, ela evitava se envolver em assuntos sobre conversão. Como ela dizia, eu o converto para ser um melhor hindu, um melhor cristão e um melhor muçulmano. Ali a partir da década de 70, já 1970, acredita-se que já não houve mais missionários cristãos aqui pela Índia e que as igrejas que existem hoje, elas são controladas por indianos somente e com recursos financeiros dos próprios indianos. Lógico, como vocês devem imaginar, em algumas regiões aqui da Índia, como Goa, Kerala, Tamil Nadu, existe muita arquitetura e muita arte ainda inspirada, ainda com muita influência ali europeia dos cristãos europeus. Altares, estátuas, púlpitos, sinos e campanários religiosos são parte importante da arte sagrada para os cristãos indianos. A chegada ali dos portugueses, dos irlandeses, holandeses, dos britânicos, ela tem uma grande importância ali na arquitetura de Kerala e de Goa. Hoje é possível ver uma mistura bem harmoniosa, mesclando ali o Oriente e o Ocidente na arquitetura cristã aqui da Índia. A cultura aqui dos cristãos na Índia, eles não compartilham de uma mesma cultura, Isso varia muito de região para região também. Os primeiros cristãos ali, que eu comentei com vocês lá da época de São Tomé, em Kerala, eles têm uma cultura ali diferente das outras culturas cristãs aqui da Índia. Goa, que foi colonizada principalmente, basicamente por portugueses, ela tem uma cultura bem mais ocidental. Eu já comentei aqui em vídeos anteriores sobre isso, que Goa tem muito mais esse ar ocidental. Eu já estive lá e realmente lembra bastante coisa, Tanto a gastronomia, como danças, como ritos. Aqui pela Índia, as procissões, as comemorações religiosas, os carnavais, eles são sim comemorados em algumas regiões. O Natal, ele também é celebrado aqui pelos cristãos, ele é bem celebrado, Eu tenho um vlog aqui no canal mostrando como foi o nosso Natal aqui em casa. Em cidades e em estados que têm uma quantidade significativa de cristãos, eles inclusive comemoram datas como dias de santos padroeiros. A Sexta-feira Santa também é comemorada por aqui em alguns locais, o Dia de Finados, e nos casamentos também. Os casamentos não são
como os casamentos hindus, né? É muito comum, inclusive, que você veja noivas indianas que são cristãs optarem por saris brancos ao invés de saris vermelhos, como é comum que a noiva use aqui no dia do casamento. As noivas hindus, elas usam saris vermelhos no dia do casamento, e muitas noivas cristãs, ou elas usam o vestido branco tradicionalmente, ou elas usam saris brancos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os protestos e as perseguições, né? Esse assunto foi muito perguntado aqui no canal, principalmente nos últimos anos, né? Nos últimos 10, 15 anos. É mais ou menos dividido em duas situações, né? A perseguição de hindus contra cristãos e a perseguição de muçulmanos contra cristãos. Durante as colônias portuguesas e inglesas, também houve muita conversão que foi forçada. Essa pode, inclusive, ter sido uma grande causa ali da rebelião lá em 1857 contra a colônia inglesa aqui, que os indianos passaram a querer firmemente ali a independência da Índia. Hoje em dia, o cristianismo ele representa uma ameaça, né, para muitos hindus, para a agenda política dos hindus, né? Eles não querem que pessoas venham aqui e convertam os hindus, os Dalits principalmente, que convertam pequenos vilarejos, pequenos povoados. Tem havido sim um aumento ali na violência contra os cristãos aqui na Índia, principalmente no estado de Odisha. Eles incendiam igrejas, eles tentam converter forçadamente esses cristãos ao hinduísmo, sob ameaça, sob violência. Eles queimam bíblias, eles destroem escolas, universidades e cemitérios cristãos. Em 2007, 19 igrejas foram queimadas lá em Odisha. Como eu falei para vocês, o principal problema ele se encontra em certas regiões, né? Geralmente pela Índia inteira você não vai encontrar esse tipo de perseguição, você não vai encontrar esse tipo de problema. Muita gente vem me perguntar aqui se onde eu moro tem igreja, se onde eu moro eu posso ser cristã. No estado onde eu moro, em Madhya Pradesh, eu moro aqui na capital, em Bhopal, e aqui, inclusive, existem escolas, né, católicas, existem hospitais. A minha filha, ela nasceu dentro de um complexo católico, dentro de um hospital católico. A minha médica, obstetra, ginecologista, ela é cristã, ela que fez o parto da minha filha, né? O meu marido, ele é hindu, mas ele estudou por muitos anos em uma escola católica. Então aqui não tem problema, na maioria dos estados, 90% dos estados aqui na Índia, não existe qualquer tipo de problema nessa relação hindu-cristã. É um problema isolado de certas regiões por aqui. A segurança interna aqui da Índia, ela lista oficialmente cerca de 100 casos de violência contra cristãos, né? Mas existem algumas organizações cristãs, algumas organizações religiosas que elas listam muito mais casos do que isso, né? Eu achei que informações de algumas organizações religiosas por aqui que chegam a listar mais de 600 casos de violência contra cristãos só nos últimos 2 anos. Entre cristãos e muçulmanos, a situação ela já não é tão grave como entre cristãos e hindus e também não é tão grave quanto como muçulmanos e hindus, né? Então, entre cristãos e muçulmanos, geralmente eles têm uma relação melhor aqui na Índia, mas existem também alguns pequenos conflitos isolados. Em Jammu e Caxemira, por exemplo, como algumas pessoas aqui no canal já devem saber, ali nessa região da Caxemira é bem turbulenta, né? Uma região que ela é dividida entre a Índia, entre o Paquistão e entre ali, inclusive, até entre a China, né? Então é uma região bem turbulenta aqui, que inclusive merece um vídeo especial feito somente aí para Caxemira. Mas geralmente os conflitos ali na Caxemira são entre hindus e muçulmanos. A situação aqui na Índia atual hoje em relação a isso é que a maioria, praticamente todos os cristãos indianos aqui, eles ainda mantêm a mesma cultura hindu, né? Existem inclusive muitos cristãos aqui na Índia que celebram o Diwali e o Natal. Essa forma aí de sincretismo religioso, né? Ela com certeza ela é um dilema aí para a igreja cristã. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, esse foi o nosso tema de hoje, os cristãos aqui na Índia. Eu sei que muita gente estava esperando por esse tema, né? Como eu falei, esse tipo de tema, ele requer muita pesquisa, muita fonte confiável, né? Então é um tema que às vezes acaba demorando um pouquinho para fazer.
Mais uma vez, eu pedi para você deixar o seu like no vídeo, um vídeo que deu bastante trabalho, e também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu sei que tem muita gente aí que me acompanha, que o meu vídeo aparece aí para você aí como recomendado na sua página inicial, porque você já assistiu algum vídeo meu anterior, porque você já assistiu algum outro tema relacionado à Índia. Eu sei que às vezes você me assiste e você não é inscrito no canal, né? Então, por favor, se inscreve para ajudar aí a subir mais aí no canal e a estimular a criação do conteúdo. Eu agradeço a você se você me acompanhou até aqui o final. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou deixando meu beijo, meu abraço e até a próxima.